lá em casa nós somos 3 mulheres, né, e meu pai, ele sempre foi um aficionado por futebol, daqueles de ficar lembrando de histórias da época de Pelé, de Garrincha e falar que a seleção de 70 é a melhor seleção que já existiu. Então e a minha família sempre foi muito ligada em futebol também, a minha família é mineira, e o pessoal sempre acompanhava os jogos, futebol estava sempre nas discussões de família. Então acabou sendo uma coisa muito natural esse processo de se interessar por futebol. Eu brinco que foi meio que amor à primeira vista. É muito difícil encontrar alguma mulher que realmente queira abraçar isso, né? Porque você tem que ter um conhecimento, então você vai passar por essa questão de você estar sempre testada, estar sempre provada, qualquer coisa. Se um homem disser uma besteira, as pessoas relevam. Se uma mulher disser uma besteira, o pessoal vai pegar no pé. Então você tem que ter muita paciência. Então é um pouco de você gostar com um pouco de você estar disposta. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área. Eu acho que hoje nas redações, pelo menos aqui em Brasília, que é o que eu acompanho mais de perto, as mulheres são delegadas a fazer algumas pautas de outros esportes que não futebol, sabe? Ainda existe uma redoma ao redor do futebol, que a mulher ainda não conseguiu penetrar. Então, as meninas que estão hoje cobrindo esporte aqui fazem muita matéria de corrida, de luta, de bem-estar. Então, eu não queria isso, sabe? Eu era setorista de basquete, eu cobria o time, o Uniceub Brasília, ia todos os treinos, aprendi a gostar muito de basquete nessa época, mas eu decidi que eu não queria ficar no basquete, porque eu tinha me decidido que eu queria futebol e eu iria abraçar aquilo mesmo como um mote para minha vida. Então acabei optando por vir para cá justamente para ter essa convivência diária e a possibilidade de escrever sobre futebol. Cabecear a bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou? Torcedora doente. Eu até escrevo no blog da Globoesporte.com, tenho os blogs dos torcedores e eu tenho uma coluna que a cada 15 dias eu escrevo lá sobre o Cruzeiro. E é muito engraçado, assim, até eu gosto de fazer isso até como talvez um exercício sociológico, porque quando eu escrevo, no começo, agora não, agora que o pessoal já entendeu mais que eu realmente estou ligada no Cruzeiro, que eu acompanho dia a dia, mas no começo a pessoa nem lia, falava, nossa, que bonita, gata, casa comigo. Então, assim, eu até falava pro blogueiro, pô, esses comentários aí não precisa colocar, até porque meu namorado lê os posts também, então ele não vai ficar nada feliz em ver os comentários lá falando, casa comigo. Então, aí eu já escrevo lá já tem uns 2 anos, então hoje as pessoas já conhecem mais os meus estilos, já conhecem meu texto, respeitam as minhas opiniões e isso também repercute em redes sociais, é muito legal. Jogador de futebol. A bandeira no estádio é um. O pessoal sempre recebeu muito bem porque eu acho que, felizmente, mulher jornalista esportiva está muito comum. Então as pessoas não têm mais aquele choque de ver uma mulher entrevistando, mas eu acho que se eu pudesse entrar na cabeça de alguém, eu acho que existe aquele pensamento, tá, ela vai me entrevistar, vamos ver como ela vai se sair, sabe? Então, que eu acho que é uma coisa que às vezes não passa quando é um repórter, um homem. Então, ninguém nunca negou entrevista pelo fato de ser mulher, mas já peguei alguns comentários engraçados. Fama pendurada na parede do quarto. Distintivo na camisa do uniforme. Não, eu acho que hoje em dia está muito mais comum você ver mulher assim, mas eu acho que existem alguns lugares que a mulher ainda não conseguiu entrar. Então, por exemplo, mulher, especialmente na televisão, para você participar da televisão, ou você tem que ser bonita, tem que ser uma mulher bonita, e você nunca vai ser convidada a expor sua opinião. A matéria da mulher é sempre aquela matéria normal, que é certinha, redondinha, mas não é uma matéria que desafia, que vai mais além. E mesmo nas mesas redondas, nos bate-bolas da vida, não tem mulher. Quando tem mulher, é sempre mulher lendo teleprompter, não é nada que a mulher vá dar a sua opinião, como é muito comum que aconteça em espaços masculinos, né? Então, eu acho que, acho que a opinião da mulher ainda não é permitida, sabe? Eu acho que falta um espaço para a mulher falar, não, eu acho isso, eu acho aquilo, e que o homem leve a opinião a sério. Eu acho que é um paradigma ainda também. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Não, foi muito por acaso, porque como eu disse, eu cobria basquete, né? E no campeonato do ano passado, 2010, eu resolvi ir ao jogo, assim, normal, como torcedora. Na verdade, não como torcedora, porque eu fiquei na parte da imprensa, mas eu resolvi ir lá acompanhar Brasiliense e Botafogo DF, foi pela primeira rodada do Campeonato Candango. E o meu amigo
que era o setorista, estava cobrindo o jogo. Quando terminou o jogo, ele falou, vamos descer lá no campo para você me ajudar a entrevistar alguns jogadores. Eu, não, tudo bem, acho que antes dessa experiência, eu só tinha ido cobrir um treino uma vez do Gama, lá no CT do Gama. Então, fui muito cru, assim, fazer lá, ajudar ele para ele conseguir pegar para ele fechar a matéria dele. Aí acabou que o Luiz Estevam estava lá e a gente foi entrevistá-lo e eu acho que ele se lembra certinho da pergunta, eu não me lembro qual foi a pergunta que eu fiz, mas eu fiz uma pergunta para ele, que ele parou, olhou para mim, perguntou de onde é que eu era, eu falei, sou do Jornal de Brasília. E respondeu a pergunta. Depois esse meu amigo foi cobrir o treino do Brasiliense e disse que o Luiz Estevam estava lá e pediu meu telefone para ele. E ele deu. Eu falei, mas como assim o Luiz Estevam pede meu telefone e você dá para ele? Aí o Luiz Estevam me ligou depois e falou que queria me fazer um convite para começar esse projeto de comunicação do Brasiliense. E foi aí que eu entrei em março do ano passado. O fato de uma mulher gostar de futebol é um pouco diferente, né? As pessoas acham que mulher e futebol é só aquela coisa de você sabe a regra do impedimento, então se você sabe a regra do impedimento, você conhece futebol. Então, como eu brincava sempre com os meninos e nunca teve por parte dele, quando a gente era criança, algum tipo de discriminação. Eles falavam até que eu era menino também como eles me enxergavam como igual. Mas quando eu comecei a me interessar mais pelo jornalismo esportivo, a querer acompanhar, a querer dar as minhas opiniões sobre futebol, causou um certo estranhamento, mas hoje é muito engraçado que as pessoas até pedem a minha opinião, falar o que você acha sobre tal contratação, o que você achou de fulano vir jogar em tal time, então é uma coisa que eu acabei ganhando uma certa credibilidade na família. Eu acho que a mulher tá se inserindo muito mais no contexto do futebol, não apenas com aquelas figuras características de ser musa, de desfilar no estádio de shortinho. Então a mulher já está indo ao estádio, já tem uma linha de produtos femininos, então justamente porque a mulher está mais dentro do futebol, e eu acho que isso é interessante, porque é um esporte que a gente não pode discriminar por sexo. Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Assim, eu acho que para as pessoas que já me conhecem, que entendem a minha relação com o futebol, já é absolutamente normal eu chegar numa roda e conversar. Então, assim, por exemplo, às vezes no meio dos amigos do meu namorado, as mulheres ficam falando de filhos e eu vou conversar futebol com os homens, sabe? Porque eu não tenho filhos, então eu não me encaixo naquela conversa, mas futebol eu me encaixo mais. Mas quando eu estou num ambiente que as pessoas não me conhecem direito ainda, então eu prefiro ficar um pouco na minha, até que de repente eu dou um palpite, a pessoa fala, você conhece, então aí já se sente, acho que até mesmo ela se sente disposta a desafiar, para ver quanto você conhece, né? Então aí que eu vou me soltando aos poucos, mas acho que de primeira ir soltando e tudo que eu sei, eu acho um pouco que intimida Posso bastante. chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há Eu acho garganta. que eu tenho até amigos que não gostam de futebol, não têm uma relação tão próxima com futebol. E as pessoas já começam a conversar com eles, aí eles têm que falar, não, desculpa, eu não gosto tanto de futebol, assim. Mas mulher, é aquilo que eu estava falando, você só prova que entende de futebol quando você sabe explicar o que é impedimento, sabe? Que é uma coisa muito pouca para o futebol, é apenas uma das regras do futebol. O futebol é muito mais complexo que o impedimento, então as pessoas elas mesmo testam, assim, para saber o seu grau de entendimento. Até mesmo aqui no trabalho, no dia a dia, eu tive que provar mesmo que eu era capaz de fazer aquilo, porque foi um pouco diferente quando os meninos viram que tinha uma mulher trabalhando. E não pare de berrar. Só que eu acho que quando eu estava no quarto semestre, eu tive uma experiência no Lance.net, que é o portal do jornal Lance, que eles têm um programa para estudantes de jornalismo, que é o Craque do Futuro. Que aí você desenvolve algumas notícias sobre o time da sua cidade e eles publicam no portal. Então eu falei, eu gosto de futebol, acho que seria interessante tentar. Então eu acabei fazendo algumas matérias e a primeira matéria que eu fiz de esporte foi sobre o Legião, que era o time aqui da cidade, que acho que está disputando a 2ª divisão. E era um time bastante diferente, que era um time do Renato Gaúcho, do Renato Russo. E tocavam as músicas do Legião Urbana e tinha uma proposta bem diferente de esporte e entretenimento, né?
E eu fiz uma matéria sobre isso, e quando eu terminei a matéria, eu olhei pra trás, assim, pro Mané Garrincha, e falei, eu acho que é isso que eu quero fazer, eu acho que eu descobri, não tem nada de política na minha vida, eu quero futebol mesmo. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza. E quando eu cheguei, assim, foi um pouco engraçado, porque os meninos ficaram chocados com a presença de uma mulher ali, sabe? Os jogadores não esperavam, porque o Brasiliense não tinha uma assessoria de imprensa, não tinha nenhum jornalista, não tinha um projeto de site. Então, quando começou, começou justamente comigo, como uma mulher, né? E às vezes eu ia fazer alguma entrevista com eles ficavam meio reticentes, imaginando que tipo de pergunta que eu faria, se seria uma pergunta acertada, se não teria nada a ver. Então eu tive que ir conquistando isso aos poucos, assim. Foi uma coisa que eu tive que ir provando dia a dia que eu seria capaz de fazer aquilo e que também eu acho que hoje eles respeitam assim, o meu conhecimento e me veem como uma figura de respeito ali mesmo, né?